E a pureza e a inocência foram quebradas quando a serpente entrou em cena, né? O inimigo das nossas almas. Eva, a mãe de todos os seres viventes. Falar de mulher, né? E eu resolvi falar de Eva. Começar falando de Eva. Eu fico pensando, Eva, como que ela se sentiria sabendo que através dela entrou, né? O pecado entrou no mundo. Se sentiria pior das mulheres, não é verdade? Se sentiria muito discriminada. Até que veio Jesus e resgatou essa imagem da mulher, esse valor da mulher. Mas eu estava lendo um comentarista, ele falou, olha, Adão fez pior, porque Eva foi enganada. Adão não, ele desobedeceu. Ela ofereceu e ele não tomou posição, não questionou, ele simplesmente pegou e comeu. Concordou, né? Com algo de errado que a esposa estava fazendo. Estava tão distraído assim, Adão, né? E aí houve a queda. Houve a vergonha e a culpa. É um dos sentimentos que nós carregamos com muita facilidade, a culpa. E tem aquela culpa, né, que ela é tóxica, e tem aquela culpa que pode ser saudável. A culpa nos traz a consciência de um erro, de uma necessidade de mudança. E a tóxica não. É aquela culpa que nos condena, não nos leva a lugar nenhum, exceto ao remorso. Tal qual, né? Judas se suicidou pela culpa. Mas Eva, ela viveu coisas que muitas mães hoje vivem. De perderem seus filhos, de ver, né, a agressão, o assassinato. Hoje é muito comum nós vermos isso dentro dos lares. E ela, naquele tempo, antes de Cristo, né, ela já presenciou tudo isso. E eu fico imaginando, né, eu viajo na história da Bíblia, né, peço ao Espírito Santo que me dê a palavra revelada, né, que é isso que a gente busca através dessa oração, dessa busca com o Espírito Santo. E fico imaginando mil coisas a respeito dela, a respeito do relacionamento dela com Deus, com o próprio Adão. Mas a Bíblia ela não entra, ela não tem essa, vamos dizer, essa responsabilidade, não. Ela fez um corte dentro da história e nos apresentou, né? E não entra em detalhes. Por isso que eu falo, que eu viajo, né? Imaginando, pensando no papel de Eva. Aí começou, Deus disse, você terá, né, os filhos com dor. E ela teve, né, Caim, teve Abel. E depois teve Sete, né, que é daí que veio a descendência de Jesus. Mas deve ter sido muito complicado. Muito complicado mesmo. Ver um filho matar o outro. Como a gente vê hoje, como eu já disse, né, a violência é muito triste. Mas, e a mulher, né, por outro lado, ficou com esse estigma, né, de ter levado o homem ao pecado. Mas, para aqueles que não conhecem a Bíblia, né, para aqueles que não conhecem a trajetória de Jesus, que ressignificou tudo isso, mostrando a importância, o valor, e mesmo trazendo uma releitura para a postura de Adão, no caso, que não questionou em momento algum, tão somente aceitou e concordou, não questionou, não refletiu, não conversaram sobre o relacionamento, né? Não houve essa, né? Esqueci o nome agora, né? Conversar sobre o relacionamento. E comeu a maçã, simplesmente aceitou. E depois Deus os procurou, né? E ele, Adão, Adão, tu comeste do fruto proibido, a mulher que tu me destes me ofereceu. Eita, Adão. Logo, tentando se livrar da culpa, colocando a responsabilidade na esposa. Imaginem a história, né, de
um responsabilizar o outro, a gente já vê lá no paraíso. Eva teve a liberdade de escolher fazer do jeito dela. Deus deu a ela o livre-arbítrio. E a partir daí, né, foi quebrado o relacionamento deles com Deus, com toda a natureza, né, a qual eles iam dominar sobre ela e sobre o relacionamento das gerações futuras. Mas aí nós encontramos uma coisa muito bacana, né, que é a graça de Deus. Está lá em Romanos 5, 18 e 19, né? Ela encontra a justiça de Deus, mas ela encontra também, né? Ela experimenta da sua graça, do seu perdão, e ele restitui. Ele faz aquilo que só um pai amoroso faz. E ele ainda, nós vemos vários exemplos na Bíblia, né? E hoje em dia, nós vimos isso, desde que se queira caminhar com Cristo, ele resgata, ele levanta, e ele diz, não olhe para trás. O que ficou no passado ficou, é arrependimento e vida nova. E é tão bom nós compreendermos isso, nós tomarmos posse disso, dessa presença de nós, de Deus nas nossas vidas. Ele tanto honrou a mulher, ele tanto encheu-la de graça, que ele escolheu, né, o ventre de uma mulher para habitar ali, quando se fez homem e veio, né, morar no meio de nós. Poderia ter sido de outro jeito, mas não. Olha que coisa mais linda, que contraste, né? Aquela mulher que escolheu pecar, desobedecer, ele vem com o amor dele, incomparável, inexplicável, e escolhe o ventre de uma mulher para ser gestado como homem, para se oferecer, para perdoar os nossos pecados, para que tenhamos a vida eterna. É muito difícil, né? Nós compreendermos esse amor, o tamanho desse amor, o tamanho dessa misericórdia de Deus, o tamanho dessa bondade, que não olha as nossas falhas, mas ele se alegra com o nosso levantar, com as nossas mudanças. É como o hino ao amor cristão fala lá em Coríntios 13, né? Ele não é ciumento, ele não se alegra quando as coisas dão erradas, mas sim quando as coisas dão certo. Esse Deus, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai. Nós podemos também sermos levados a uma reflexão que desde o paraíso, o homem teve muita dificuldade de entender o amor de Deus. Quando a serpente disse, né? Não, se você comer isso aqui, você vai conhecer o bem e o mal, né? E aí, naquele momento, qual foi a atitude dela? O que estava por trás daquele gesto de desobediência? Não confiar totalmente naquele que a criou. Olha só, ela tinha tudo, mas ela desejou desobedecer. Deus deu o livre-arbítrio e ela duvidou da identidade dela, de que ela era filha desse Deus maravilhoso, e ela deu ouvidos a outro. A mente dela titubeou. E aí nós podemos refletir, pensar nas nossas vidas. Quantas vezes nós pegamos a palavra, nós lemos, nós vemos ali as promessas do Senhor, e vem alguém e nos diz algo diferente, ou vem alguma circunstância e mexe com a nossa cabeça, e nós vamos, né, seguindo o fluxo, segue o fluxo. O que está errado, como diz lá em Isaías 26:3, o Senhor manterá em perfeita paz aquele cuja mente está firme no Senhor, porque confia no Senhor. E Ele nos manterá em perfeita paz, nós não perderemos a nossa paz. Mas olha a propensão dos primeiros seres, né, feitos à imagem e semelhança de Deus. Duvidar, ousar fazer diferente. Mas nós não somos diferentes. Nós conhecemos a palavra de Deus.
Eu não vou falar por ninguém, eu falo por mim. Eu conheço a palavra de Deus. Eu sei o que Deus quer e o que Ele não quer de mim. E como é fácil, como que é sutil estarmos aqui nesse mundo e de repente vem um vento, vem o inimigo. E se você não firmar a sua mente, que é como eu sempre digo, é como um cavalo selvagem, ela te leva para outros caminhos, ela faz você duvidar daquele foco que você está buscando viver, porque você ouviu de Deus, porque você jejuou, porque você orou, porque você aceitou Jesus, porque você quis ouvir das promessas de Deus para a sua vida. Vem o inimigo, vem alguém tentando mudar a sua mente. E como é fácil. Se você não estiver realmente em oração, se você não estiver fortificado, se você não estiver com as suas práticas de jejum, né, com os seus neurônios, com o seu, né, o seu sangue desintoxicado, esse sangue que circula para que não haja, né, uma distorção daquilo que Deus está nos dizendo. Tem um livro, né, sobre o regime alimentar, conselhos, que fala assim, ó: palavras impacientes são proferidas e atitudes inamistosas adotadas, práticas desonestas seguidas e paixões manifestadas, tudo por causa dos nervos do cérebro que são afetados pelos abusos acumulados sobre o estômago. Abusos acumulados sobre o estômago. Alimentos errados que vão para a nossa corrente sanguínea e vão alimentar de maneira errada os nossos nervos, porque o nosso cérebro se alimenta. E quais são os alimentos saudáveis para o cérebro? E se o seu cérebro, se os neurônios não se alimentam devidamente, eles vão funcionar devidamente? Não. E aqui é a nossa sede, é o nosso controle. Por isso, né, a alimentação. Por isso, a necessidade de jejuarmos, para nos desintoxicarmos, para estarmos mais sensíveis, para termos clareza de pensamento. Cuidar do templo. O templo é o canal através do qual Deus nos fala. E nós precisamos ter esse cuidado. Quem se conhece, quem se observa, sabe disso. Não é verdade? Sabe disso. Ontem foi o dia das crianças, né? Aí a gente que tem neto, né? Ah, então vamos comer uma pizza. E tomei um copo de Coca-Cola, tomei um pouquinho de sorvete. Foi o suficiente, né? Quando eu acordei, a minha boca estava seca. Horrível. Eu estava com as minhas pálpebras inchadas, o glúten, o açúcar, sabe? Terrível. Olha só. Imagina. Esse foi o alimento ruim que eu dei pro meu corpo. Então, e olha que eu só tomei um copo, né? Pra mim foi suficiente. Mas sorvete também, consegui um pouquinho só, né? Mas a gente percebe, a gente se conhece, sem contar na interferência que deu nos meus hormônios. Que eu senti aquele calor, aquela coisa, né? Que eu sei exatamente o que eu não posso comer. Então nós precisamos realmente, né? Foi uma escolha minha, eu sabia das consequências, né? Mas como eu tive o motivo de ser o dia das crianças, eu estou celebrando com meu neto, agora eu vou ter, né, que ontem foi quarta, então pular um dia e final de semana eu posso exercitar a minha vontade, o que Deus está me ensinando, mas eu, por amor a Ele, ao que Ele tem para mim, ao projeto de vida que Ele conta comigo, para eu prolongar os meus dias, eu tenho que vigiar, eu tenho que ter disciplina. Nós temos que ter a disciplina, não é verdade? A carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, lá no verso 8, diz o seguinte, tem como título aqui, né? Não foi Paulo que colocou esse título, porque a Bíblia, essa divisão aí, quem fez foi os homens. Aqui está, o em que pensar, falando sobre a mente. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro,
tudo que é respeitável, verdadeiro, não é mentira, é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aí paramos para pensar na conversa de Eva com a serpente. Tudo que for justo, tudo que for verdadeiro, tudo que é amável. Tinha alguma coisa disso naquela conversa? Não, não tinha não. Né? Pensai que isso, né, ocupe o vosso pensamento e posteriormente isso vem para os nossos lábios. A boca fala do que o coração está cheio, né? Para ela ter chegado ao ponto de se sentir tão curiosa, ter sido tão fácil ela ouvir a serpente e ser, né, enganada e lá experimentar, a mente dela precisava realmente de uma transformação. E Deus já sabia disso. Porque desde a fundação do mundo era plano do Senhor enviar Jesus, enviar o Espírito Santo para habitar em nós, para que nós tivéssemos condições de sermos fortes, de fazermos escolhas saudáveis, de sermos sensíveis às verdades eternas, sermos sensíveis a sermos a imagem e semelhança do Criador e realmente andarmos nos caminhos dele. E Jesus veio e partiu e nos deixou, né? O Consolador, aquele que nos ensina todo o tempo aquilo que nós precisamos saber, aquilo, todas as armas que nós precisamos ter para podermos vencer o mundo. Não só a presença do Espírito Santo, mas a meditação na palavra. As duas coisas preciosas. A palavra de Deus. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. E olha, é logo pela manhã que os ataques vêm. Porque o que nós escutamos logo ao amanhecer é logo pela manhã. Aquilo vai determinar o restante do nosso dia. Então nós temos que já amanhecer ali no combate, sabe? Já com a nossa espada na mão, né? Já dizendo, já declarando a palavra, já não esperando não esperando não, né? Porque ele já vem, não permitindo que os ataques eles vençam as nossas fronteiras, mas nós que partimos para cima, né? Já amanhecer dizendo, já amanhecer louvando. Tem um louvor que eu gosto muito, né? Acho que é Alessandro Vilas Boas que ele fala. Pela manhã tu tens minha força, pela manhã tu tens meu coração, e não há outro que eu desejo, não há outro que mereça. E, sabe, e é logo pela manhã que realmente nós vamos orar, nós vamos buscar, nós vamos entregar, sabe? Porque nós não sabemos durante o dia como será, como serão as lutas, os desafios. Uma coisa é certa, o inimigo não desiste, né? E ele sabe que a cada dia o tempo dele é encurtado. Então ele quer, né? Quanto mais pessoas ele conseguir pegar, é isso que ele quer. E nós temos as armas para nós podermos lutar. Eu tô lá fazendo almoço, eu tô lá cuidando da roupa, eu tô lá ouvindo pregações, eu tô ouvindo meditações, eu estou ouvindo louvores. E se eu não tô fazendo nada disso, eu tô louvando, eu tô cantando em línguas, eu não posso, eu não posso deixar a minha mente vazia em nenhum momento. Eu não posso. Se ela ficar vazia, ela vai virar oficina. Com certeza. É combate o tempo todo. Sabe? Às vezes pode ser até um pouco cansativo, às vezes, mas às vezes acaba se tornando um hábito.
Você, né, tá ali, orando. Eu me vejo orando, de repente, sem me dar conta, eu tô orando. É isso aí, amados. Então, hoje nós falamos um pouquinho da Eva, né? Do valor das mulheres. Nós temos tantas outras mulheres aí especiais para falarmos na Bíblia. E você, com certeza, é uma mulher especial. E se é um homem que está ouvindo, né? Que bom que você está ouvindo também. Que você poderá conhecer, né? Aquilo que a mulher tem de bom. A mulher sábia, a mulher lá de Provérbios. Isso é muito importante. Amém? Oremos? Amado Deus, nós nos colocamos, mais uma vez, colocamos o que foi falado diante de Ti, Deus, te pedindo que o Senhor aperfeiçoe, que o Senhor torne essa palavra, Senhor, como uma espada cortante, ó Deus. Corta dos dois lados. Em mim, né? Divide medulas, né? E ossos, Senhor. Divide, Senhor. Para que possamos caminhar debaixo da tua direção, ó Deus. Não virarmos para a esquerda nem para a direita sem a tua ordem, ouvindo a tua ordem, este é o caminho, por ele seguir. Nos ilumine, Senhor. E muito obrigada, em nome de Jesus. Gratidão por você ter acessado o canal. Curta, compartilhe e se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Em nome de Jesus. Amém? Até o próximo vídeo.